A gente vai falar de encontro de imóveis. Tem um problema aqui bem legal para exemplificar essa situação, que é o seguinte, olha, fala assim, ó, um caminhoneiro parte de São Paulo com velocidade escalar constante de módulo igual a 74 km por hora. Então, esse camarada aqui, ó, tá partindo de São Paulo, numa rodovia, a velocidade de 74 km por hora. A posição inicial dele é quilômetro zero, então é zero, né? No mesmo instante, parte outro de Camaquã, é esse lugar aqui, ó, longeão, ó, no quilômetro 1300 da rodovia, é o cara B, né? Tá lá no Rio Grande do Sul, e parte com velocidade constante, módulo tal, 56 km por hora. Mas repara o detalhe, ele está voltando na rodovia. Então, esse cara está indo no sentido positivo da rodovia, esse cara está indo no sentido de decrescimento, né, no sentido negativo da rodovia. Então, velocidade desse cara positivo, velocidade desse cara aqui negativo, né? E aí fala assim, ó, em que cidade eles se encontrarão? Essa é a questão. Pois vão se encontrar, né? Alguma hora, estão indo em sentido contrário. Alguma hora eles vão se encontrar, mas onde que eles vão se encontrar? Essa é a questão. E para isso a gente pode usar essa equação aqui, ó, a equação horária da posição. Ela é excelente para a gente pegar e resolver esse tipo de problema. É muito simples, repara para vocês verem aí como é que funciona a parada. Para resolver esse tipo de problema, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar e listar os dados do cara A e do cara B. O cara A saiu da posição 0, o cara B da posição 1300. O cara A tem uma velocidade de 74 km por hora, o cara B tem uma velocidade de menos 56 km por hora. Bom, a gente não tem conflito nenhum das unidades aqui, né? Tá tudo em quilômetro, tudo em hora, então não vai ter que mexer com conversão de unidade, não. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente pega e monta a equação horária de cada um desses caras aqui, ó. O cara A, a equação horária é o quê? Posição dele é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Posição inicial, 0. Velocidade, 74, vezes o tempo. O cara B, ó, posição inicial dele, quilômetro 1300, mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade dele é menos 56 km por hora. Você tem que colocar ali na mão esse sinalzinho de menos, porque senão dá errado a resolução da questão. Bom, para resolver essa questão, eu sei de um seguinte fato: quando eles se encontrarem, a posição deles vai ser a mesma, ou seja, eles vão ter iguais posições, igual posição no instante em que eles se encontrarem. Então, para isso, o que a gente faz? A gente pega a equação horária de cada um ali e iguala aqui, ó, substituindo aqui o SA não é isso aqui, substitui ele. O SB é isso aqui, ó, substitui ele aqui. Aí a gente vai ter o seguinte, olha, SA, a equação horária do primeiro, é igual ao SB, a equação horária do segundo, que é a posição onde eles se encontram é a mesma. Né? Com isso aqui, o que a gente arruma? A gente arruma o tempo, o instante em que eles se encontram. Vamos lá fazer a continha. A gente passa o 56t para o outro lado somando, vai ficar... Opa, faltou aqui. Ó. Vai ficar 74t mais 56t. Isso aqui vai dar 130t, é igual a 1300, né? E aí o que eu faço? Eu jogo 130 para o outro lado, dividindo, né? 130 está multiplicando, né? Vai para o outro lado da igualdade, dividindo. Vai ficar assim, ó. 1.300 dividido por 130. Isso aqui vai dar 10. Ou seja, no instante de tempo, 10 horas, eles vão se encontrar. Mas eu não quero saber o instante de tempo, eu quero saber a posição. Para isso, que eu faço? Eu pego esse instante de tempo e substituo aqui, ó, na equação horária de qualquer um dos dois. Qualquer um vai funcionar. Eu substituo o tempo aqui por 10, substituir o tempo aqui por 10, vai me dar a mesma posição, que é a posição onde eles se encontram, né? Eu vou substituir nessa que vai ficar mais fácil, vai ficar assim, ó. Posição onde eles se encontram é igual a 74 vezes o instante de tempo que eles vão se encontrar, que é 10. 74 vezes 10, 740 quilômetros. Então, eles vão se encontrar no quilômetro 740, que é na cidade de Garopaba. Muito bem, resposta letra B. Isso é encontro de imóveis, galera. A resolução é padrão, é desse tipo. Aí vocês conseguem resolver os probleminhas aí de encontro de imóveis, ultrapassagem de veículos. Fica para dever de casa resolver esse exercício aqui, ó. Lembrando que, olha, já tem um detalhe aqui, ó. Olha,
60 km por hora e aqui 30 minutos, né? O tempo aqui a gente tem que passar ele para horas. Bom, agora a gente vai continuar a matéria entrando na parte de gráficos. Gráficos no MRU, ou seja, gráficos do movimento retilíneo uniforme. A gente tem dois gráficos aqui, ó. A gente vai ter o gráfico da velocidade em função do tempo e o gráfico da posição em função do tempo. Vamos detalhar aqui como que pode ser cada um. Olha, como a velocidade é constante, então em todo instante de tempo, o cara vai estar na mesma velocidade. Ou seja, o gráfico da velocidade em função do tempo vai dar uma reta horizontal sempre que o movimento for MRU. Sempre, tá? Uma reta horizontal. Se a velocidade for positiva, uma reta acima do eixo horizontal, do eixo do tempo. Se a velocidade for negativa, vai ser uma reta abaixo do eixo horizontal, abaixo do eixo do tempo, né? E aí, eu tenho um detalhe importante nesse tipo de gráfico, uma informação muito importante, que é a área sobre a curva do gráfico velocidade por tempo. Ou seja, essa área aqui, ó, vai ser a área de um retângulo, né? Sempre. A área sobre a curva do gráfico velocidade por tempo, ela é numericamente igual ao deslocamento do móvel. Então, sempre que me der um gráfico de velocidade em função do tempo, nos exercícios, eu posso pegar e calcular essa área desse retângulo aqui para obter o deslocamento do móvel. Muitas vezes os exercícios vão estar interessados nisso, tá? E aí, vamos pegar um exercício aqui onde pede exatamente isso. Repara aqui para vocês verem, olha. Considere o gráfico velocidade em função do tempo de um objeto que se move em trajetória retilínea. No intervalo de 0 a 4 horas, o objeto se desloca em relação ao ponto inicial. Então, olha, a velocidade dele era 0 na primeira hora, depois a velocidade bruscamente mudou para 4 km por hora, aí ficou 4 km por hora durante mais uma hora, depois mudou bruscamente para menos 6, e aí a velocidade ficou constante em menos 6 km por hora durante mais uma hora, depois ela mudou para mais 6 e ficou com velocidade constante durante mais uma hora. Repara, velocidade positiva e no sentido positivo da rodovia, sentido crescente. Velocidade negativa no sentido decrescente, velocidade positiva no sentido crescente, né? E aí, ele pede o quê? Ele pede o deslocamento no intervalo de 0 a 4 horas. Olha, o deslocamento eu posso obter pelas áreas sobre a curva. Olha lá. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó. Desenhei mais ou menos aqui o gráfico, como é que fica, né? No primeiro intervalo de 0 a 1 hora, a velocidade dele é 0. Então, ele não se desloca nada, né? Óbvio. Depois, a velocidade é 4, durante 1 hora. Então, nesse intervalo, ele deslocou ali essa área aqui, ó, que é base vezes altura, a área do retângulo, né? Aqui, ó, de 1 para 2 está variando 1, né? E aqui a altura desse retângulo aqui, ó, vai ser 4. Então, 1 vezes 4, 4 km. Nesse intervalo, se deslocou 4. No intervalo de 2 a 3, a velocidade era menos 6. Então, vamos calcular essa área aqui. Vai dar 1, 2 para 3 variou 1, vezes menos 6. 1 vezes menos 6 km. Quer dizer, ele voltou, né? Ele está indo no sentido de decrescimento da rodovia, então ele está voltando. Ele foi 4 km, depois ele voltou 6. E agora no intervalo de 3 a 4 horas, ele se deslocou aqui, um deslocamento de 3 para 4, está variando 1 vezes, que é a área é a base, vezes a altura, né? A base é 1, vezes a altura, que é, tá faltando aqui, ó, era 6, né? 6, né? 1 vezes 6, 6 km. Se eu somar todas essas áreas aqui, vai me dar o deslocamento total do móvel, né? 4 mais o menos 6 mais 6. Esse cara aqui corta com isso, né? Vai sobrar 4 km. Resposta certa, letra D de Diego, né? O gráfico